Bom dia. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a professora, os alunos que colaboraram, a vocês presentes. Eu sou professor de natação do Instituto Benjamin Constant. O Instituto, lá só tem, na verdade, tem vários esportes. Só que como eu vou falar de natação, vou tocar mais no assunto de natação. Lá, a gente só dá aula, lá se tudo faz aula com a gente, é só alunos do Benjamin Constant que são deficientes visuais. Vocês podem me perguntar, pode-se ter outra deficiência sem ser visual? Pode, mas primeiro tem que ser visual, até para estudar na escola. Mas mais para frente eu vou falar sobre isso. Pode só botar no vídeo. Primeiro, é uma satisfação enorme estar aqui, porque meu pai, ele se formou na UFRJ, que foi a primeira turma da UFRJ de Educação Física. E eu nunca tinha vindo para cá e pela primeira vez estou aqui. Seja bem-vindo. Achei bem legal, então, tá bom? Mas seu pai não deve ter estudado aqui, não. Deve ter estudado lá. Não, acho que foi no Fundão. Ele inaugurou tudo no Fundão. E assim, eu vou falar um pouco de mim para vocês entenderem. Eu sou formado em jornalismo, tá? Mas na verdade eu fiquei muito pouco tempo atuando na área de jornalista, porque logo eu não queria trabalhar como jornalista, queria trabalhar como professor de educação física. Talvez até por ter dado essa vontade de trabalhar com educação física pelo meu pai, né? E na educação física sempre teve três áreas assim que eu sempre tive um sonho de trabalhar, que é com idoso, criança ou relacionado a algum esporte, principalmente futebol, que é o meu esporte favorito. E o futebol é muito complicado, assim, você tem que ter muito contato. Eu tenho alguns, mas não teve como trabalhar com futebol. A natação, para trabalhar com crianças, eu trabalhei numa aula de natação em clubes. E agora estou no Instituto Benjamin Constant. Com idoso também já tive experiência, até hoje tenho, para trabalhar com idoso, trabalhar com alongamento, os projetos que tem na praia, também os projetos que você tem na praia, de alongamento, essas coisas todas. E surgiu a oportunidade de trabalhar no Instituto Benjamin Constant. Na ocasião eu tinha uma professora que trabalhava lá, com a Soraya, que ainda vai falar com vocês a respeito do alto rendimento. E essa professora conhecia um familiar meu, eu entrei em contato com ela e consegui começar como estagiário lá. Aí mais pra frente eu vou falar como funciona esse meu trabalho lá, tá? Que eu estou através de um projeto. Aqui é o Instituto Benjamin Constant, uma foto dele por fora. Alguém conhece o Instituto Benjamin Constant? Já foi? Ele fica localizado no bairro na Urca, tá? Na Zona Sul. Do lado da UFRJ, Isso, praticamente do lado da UFRJ. A UFRJ tem várias saídas, entradas, mas uma das saídas e entradas fica do lado, ali perto da Praia Vermelha, por ali. Essa aqui é a fachada do Instituto Benjamin Constant, mas agora mudou de cor, né? Ela sabe muito bem. Ela faz estágio lá, né? Agora é amarelado, pode mudar, por favor. Bom, vou falar um pouco do que é o Instituto Benjamin Constant. É uma instituição federal, né? Que desde 12 de setembro de 1854 foi fundada. Lá, como eu já falei, só trabalha com alunos deficientes visuais, tá? É um centro de referência nacional, ou seja, ele é reconhecido assim no Brasil todo como instituição. Lá a gente trabalha com uma escola de ensino fundamental que vai dar estimulação precoce ao 9º ano, trabalhando com reabilitação de jovens e adultos. Por quê? A reabilitação para as crianças lá no Instituto Benjamin Constant, como são deficientes visuais, o nome já estuda, né? Reabilitação, já faz parte disso, além de ser uma escola. E outras pessoas, porque, por exemplo, lá os alunos são de 6 aos 70 anos. Tem muita gente que adquire a cegueira depois de um tempo enxergando, né? Era vidente e passa a virar deficiente visual, né? Por conta de necessidades especiais, por conta de alguma coisa que tenha acontecido, alguma doença, alguma coisa. E essa pessoa é necessário passar por essa reabilitação.
Com certeza, além dos alunos que estão lá. Pode passar, por favor. Como a gente funciona, como é o funcionamento do Instituto Benjamin Constant, tá? O Instituto Benjamin Constant ele tem um perfil de atendimento, como eu já falei, só para pessoas com deficiência visual. Mas, obviamente, lá tem, além de deficiência visual, tem pessoas que são autistas, tem outros tipos de deficiência, né, que a gente chama de múltiplas deficiências. Além de ter ser deficiente visual, tem outros tipos de deficiência. Deficiência intelectual também tem, tá bom? E como uma coisa que eu queria falar também para vocês que é importante, muitos alunos do Instituto Benjamin Constant moram muito longe. Então lá é um local onde a maioria dos alunos dormem lá de segunda a sexta. Sexta-feira eles vão para suas casas e voltam na segunda. Então a gente hospeda, né? Tem hospedagem, funciona como hospedagem. Exatamente, é como se fosse um internato, né? A refeição, uma coisa que eu posso afirmar para vocês, a refeição de lá é excelente em termos de acompanhamento de nutricionistas, tudo isso. Com certeza, provavelmente eles estão se alimentando bem melhor do que se eles estivessem nas suas próprias casas. A maioria dos alunos lá são bem humildes, entendeu? Então, para eles é muito benéfico estar lá no Benjamin Constant de segunda a segunda. De segunda a sexta. Como trabalhar no Instituto Benjamin Constant? Existem duas formas, no caso de trabalhar no Instituto Benjamin Constant. Uma é o que todo mundo já deve saber, que é o concurso público, né? A gente faz lá a provinha e tal, tem outros candidatos, você passa na prova, tem a prova de títulos, que aí vem a necessidade de se especializar, tem que se especializar cada vez mais, porque na hora da prova de títulos você pode perder a vaga. Então, como trabalhar no Instituto Benjamin Constant? Através de concursos e projetos. O que são esses projetos? São convênios com empresas e entidades públicas que o Instituto Benjamin Constant tem, que eu vou falar mais um pouco para frente, que é o meu caso. Eu trabalho num projeto que no momento atual é a Ascagel. Tá? Vou pegar uma colinha aqui porque o nome é grande. A Ascagel significa Associação do Conselho Gestor de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Para quem vai tirar essa dúvida. Vou tirar essa, por favor. Desculpa. Eu queria falar um pouco também da atual política de inclusão lá do Instituto Benjamin Constant ou qualquer outra escola. Muito tem se falado dessa política de inclusão. Alguém já ouviu falar ou não ouviu falar? Conhece alguma coisa e quer dar opinião a respeito sobre essa política de inclusão? Tem muito, né? Hã? No município, exatamente. Porque o que acontece, gente, lá no Instituto Benjamin Constant, como eu já falei, só tem alunos deficientes visuais. Existe uma política para que possa colocar outros alunos videntes, alunos de escolas regulares. E também são a favor de colocá-los, esses alunos do Instituto Benjamin Constant, em escolas regulares também, desde cedo. Não necessariamente começando no Instituto Benjamin Constant e depois ir para as escolas regulares, já que lá a gente só tem até o nono ano. É um pouco polêmico, né, esse assunto, mas na minha opinião, posso dar minha opinião, a culpa é muito do sistema. Porque o que acontece? Vou falar um pouco da história. Eu tive a oportunidade de fazer um curso no Instituto Benjamin Constant, que era de educação física na escola e deficiência visual. Lá nesse curso que a gente fez, eu tive a oportunidade de conversar com dois atletas do Instituto Benjamin Constant. Eles são alunos e atletas do Instituto Benjamin Constant. Um na época era muito novo, estava começando, ele conversando com a turma, né, no curso, falando que ele tinha esse receio de poder estudar numa escola regular e não ser bem aceito, o professor não dá muita bola para ele ficar um pouco isolado. Bom, e um outro atleta que hoje em dia é consagrado, disputou, se eu não me engano, ele disputou até as Paralimpíadas, as últimas Paralimpíadas, estava a disputar essa Paralimpíada agora no tempo. Tá? Ele é um ferão em judô, ele é atleta de judô. E ele teve a oportunidade de conversar com a turma e explicar que foi para uma escola, depois do Instituto Benjamin Constant, porque a partir do nono ano você está liberado para ir para uma outra escola. Não cabe me falar da nome da escola, mas ele foi para essa escola. E na aula de educação física, o professor colocou ele sentado num banco e os outros alunos
fazendo as atividades de educação física, e ele dava corrida, piques, ele não podia fazer, deixou ele sentado, assistindo a aula toda. Assim... A integração. Pois é, da integração, exatamente. Mas assim, será que a culpa é desse professor também, que fez isso? Exatamente, então por isso que eu falo, de repente a culpa é do sistema. Porque o que acontece? O ideal seria os professores que dão aula, que vão dar aula em escolas que aceitam todos os tipos, né, de pessoas, qualquer coisa, ter o conhecimento do que ele está fazendo. Bastante complexo. Exatamente, é bem complexo. Muito complexo. Porque exatamente, é bem complexo. Então assim, e esse atleta hoje em dia ele é consagrado. Na categoria dele, no judô, no deficiente visual. Assim, só para mostrar um pouquinho para vocês, tá, dessa política de inclusão, que cabe uma discussão imensa para debater e tal. Pode ir, por favor. Então, como eu já falei da formação necessária para trabalhar nos campos, precisa possuir uma especialização na área de deficiência, começando de pós-graduação e por aí vai. Até para facilitar um futuro concurso público, né? É interessante. Outra polêmica que eu trouxe para vocês se alguém quiser opinar, tá? Fiquem à vontade, se a formação da faculdade é adequada para você poder no futuro trabalhar com algum tipo de deficiência, no meu caso, a deficiência visual. Vocês acham que é adequada a formação na faculdade? Por exemplo, se colocassem vocês hoje para... Vocês estão já quase se formando, ou estão no início da faculdade? Tem tudo. Vamos lá, independente disso, né, eu confio que todo mundo esteja bem inteirado a respeito disso. Você acha que se colocassem vocês para dar aula, por exemplo, alguém que gosta de dar aula de natação, que é o meu caso, surgisse um deficiente visual, vocês estariam preparados para dar aula para um deficiente visual de natação? Eu acho que é suficiente. É suficiente, né? Um outro exemplo que eu vou colocar, que não é de deficiência visual, mas eu posso usar, é um deficiente físico, um cadeirante. Você trabalha numa academia, acredito que muitos já trabalharam no trabalho aqui, não fazem estágio, né, no caso, já que todo mundo está fazendo faculdade. Se chega um cadeirante na academia, você já como profissionais de educação física, vocês estariam preparados para lidar com esse cadeirante? Você, quero fazer exercício físico e tal. Vocês estariam preparados para lidar com esse cadeirante? Para mostrar para eles como é que vai se preparar uma série, conversar com eles, fazer uma avaliação funcional. Então, é muito complexo. Então, assim, eu comecei a me encantar por essa área, na época que eu tive na minha faculdade, me formei na Universidade de Tasso de Sá, Educação Física Adaptada. Pode ser que não, mas talvez seja isso. Como foi a única disciplina que eu tive relacionada à deficiência, qualquer tipo de deficiência, né? Então, isso aí me encantou. Eu falei, pô, uma coisa diferente. Né? Saí daquela mesmice de musculação, academia. E eu gostei bastante, corri atrás, fiz alguns cursos e corri também atrás do Instituto Benjamin Constant para ver se tinha algum tipo de projeto e dei sorte, consegui, estou lá até hoje. Se alguém quiser falar mais um pouco a respeito disso, alguém quer opinar alguma coisa a respeito dessa formação de vocês? Beleza. A gente tem essa disciplina. Vocês têm, né? Tem a disciplina, mas a psicologia educação adaptada, ela é bem teórica, ela não E não dá prática. Eu acho que o ideal seria ter uma integração da adequada e as outras matérias. Exatamente, é isso. Quando eu dava aula de manhã, a gente trabalhava no curso escolar. Quando eu sempre fui trabalhar, eles tinham na quarta-feira de manhã, uma turma de deficiente. Antes desse negócio de inclusão, entendeu? Eu tinha uma turma de deficiente. Agora era pauleira também, porque era autista, síndrome de Rett, sabe? Tinha de tudo, tudo. Então, quer dizer, você ali naquela turma era um universo. De repente pensar em ter alguém para acompanhar aquele aluno, você né? tinha que estudar o que a gente fazia era isso, botar cada um para estudar cada problema, discutir em sala, a gente fazia até apresentação lá fora, a todo mundo. Aí a gente tinha a prática, né? A gente tinha uma teoriazinha, mas a prática. Por isso que eu falei, a inclusão é muito difícil. Porque uma coisa o que tem de
doença, que tem deficiência, gente, é impossível você controlar, você manejar tudo. Cada um tem tem essas variações dentro de uma deficiência só. O que você falou é o meu pensamento também, assim, a respeito, particularmente, se as universidades em geral, né, mas é difícil também você conseguir isso, mas, por exemplo, vou dar um exemplo de um esporte, atletismo, vamos supor, algumas aulas a respeito de algumas deficiências para atletismo, ou então para outro esporte, qualquer que seja, né? É bem complicado. Tem algumas deficiências. Exatamente. Para você ter várias deficiências, tinha que ter uma aula só para uma aula de atletismo, só para isso. E uma coisa também interessante de falar, né, que você falou a respeito, é que, assim, esse caso que eu falei do garoto, ele estava ali inserido na aula, ele estava ali participando da aula, mas o problema é que ele não estava incluso. Porque ele não estava participando, ele estava sentado olhando. Olhando não, né? Ele só estava integrado, mas não estava incluído. Daniel, ele não estava nem olhando, Nem olhando, ele estava a forma dele olhar, né? Exatamente. E eu vou falar agora, passar para o próximo ponto, as atividades de educação física que são oferecidas no Instituto Benjamin Constant. O que eu posso falar mais é a respeito do projeto, né? Eu estou no projeto e lá no projeto a gente tem o goalball, que é um esporte, como é que eu posso dizer, um gol de um lado, um gol de outro, é como se fosse... Mais para cego mesmo. Não, para deficiente visual. Todos são obrigados a usar como se fosse uma venda, né? E para ninguém chegar, não ter chance de chegar nada. E você tem algumas formas de jogar a bola e fazer o gol do outro lado. Então são tantos. A bola tem um guiso. Exatamente, a bola tem um guiso. Tem o goalball, tem o atletismo, que a gente trabalha também. O atletismo, a natação, que é o meu caso. Tem o judô e o futebol. O futebol no momento não está, mas posteriormente vai estar. Já esteve também, só que esse ano que foi cortado. E o judô. O judô também. Estou esquecendo de algum agora. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, como eu já falei para vocês, a faixa etária, lá a gente trabalha dos 6 aos 70 anos, né? E para quem não pegou, 6 anos na escola, por mais que a escola seja deficiente visual, só que aquela pessoa pode estar enxergando até uma determinada idade e a partir dos 40 teve alguma doença e ficou cega. Ela precisa passar por um recondicionamento, uma readaptação. E o Instituto Benjamin Constant ajuda bastante nisso. Então, por isso essas aulas a gente aceita essa idade, essa faixa etária. Tá bom? Lembrar que a pessoa que fica cega, mais velha, ela entra num processo de depressão. Tem toda a parte psicológica que tem que ser trabalhada, além da parte. Vai para lá, aprende a andar novamente, da parte né? motricidade. Lá a gente tem também, como eu posso falar, foi até bom você ter lembrado disso, tem professores que são concursados lá que dão aula de orientação e mobilidade, que é justamente tanto para essas pessoas que necessitam ficar um certo de um bom tempo e para alunos que saem do nono ano e vão para escolas regulares e vão ver a vida, né? Porque não estão lá mais presos no estudo Benjamin Constant, precisam navegar para poder andar, se virar sozinho nas ruas. Tem gente que acha que não é cego, que acha que o cego já ele tem um sexto sentido, ele não consegue nada, tudo isso não, tem tudo que ser requer um bom aprendido, treinado. E outra coisa importante a falar para vocês é que muitos deles são presos, ficam presos em casa. Isso assim, isso eu posso falar com uma clareza. Eu pego muito aluno lá que não consegue dar 2 passos arrastando o pé no chão, sabe? A garota já tem 12 anos, 13 anos, já está na idade de poder ficar mais confortável, ainda mais que ela estuda lá. Isso por quê? Porque os pais, os avós, quem acompanha, prende essa criança e não deixa ela à vontade. Então, assim, no banho, provavelmente vai lá, ajuda para passar o sabonete, o shampoo, ajuda a enxugar, ajuda qualquer coisa, qualquer situação está lá presente. E a gente procura no estudo, lá nos esportes, pelo menos na natação eu posso falar isso, deixar de bem soltos. Por exemplo, para eles chegarem onde eles têm que ter na piscina,
tem tipo um apoio, como se fosse um apoio para eles irem sentindo, tem um chão também que ajuda o corrimão, no caso do corrimão, para eles poderem segurar, sentir, chegar na entrada da piscina. Muitos dos pais querem entrar com os filhos ou com os netos, os avós no caso, ou acompanhantes, segurando e levando, mas não. Da porta. Treinando a independência. Exatamente, tem que treinar essa independência. Justamente é isso que esse ponto que você falou. A respeito das aulas de natação, eu tive até a oportunidade de conversar com a professora Elizabeth quando ela foi fazer uma visita lá. As aulas de natação, gente, como é que eu posso dizer? É igual quando você dá aula com um vidente. Só que qual é a diferença? Como a gente já conhece, a gente já trabalha com natação. Não, porque vocês falam vidente, a gente não está. Desculpa, vidente é quem enxerga normal. Então, assim, é a mesma forma de dar aula. Tem um momento de adaptação, né, que é o primeiro, você se adapta ao meio líquido. Essa adaptação ao meio líquido, imagina, se uma pessoa que enxerga, tem medo de água, você precisa passar por todo esse processo. Imagina uma pessoa que não enxerga nada, tem um pai, ou um acompanhante, ou um avô, uma avó que está lá falando assim, não entra na água não, senão você vai se afogar. E acontece isso. Tem muitos que ficam e amam água, mas não sabem que amam água. Quando entram, perde medo e fica tranquilo na água. E é muito importante as aulas de natação. Aí, depois desse processo de adaptação, como todos já sabem, tem a respiração, depois da respiração tem a flutuação, né? Começa a aprender a bater perna, começa a aprender a rodar o braço, tudo isso é como se fosse, como eu disse, para o vidente, para quem enxerga. Só que a forma como é passada para eles é diferente. A gente tem um costume, a gente tira eles da água, entra na água com eles, quando está na água, na idade deles, de 6 a... na iniciação, na adaptação, a gente está na água com eles. Então a gente mostra o movimento, vai lá no aluno, pega o bracinho dele, mostra o movimento do crawl, mostra o movimento do costas, são os dois estilos principais que a gente começa a treinar esses alunos. Isso tudo é importante. Como eles não enxergam, exatamente, eles têm um tato, está muito bem desenvolvido neles, entendeu? O tato, o olfato, todos os outros sentidos estão bem desenvolvidos nesses alunos. Então é importante tocar neles, mostrar para eles. Às vezes a gente bota eles tocando na gente para eles sentirem também o movimento. Muitos não sabem onde é o joelho. Fala onde é o joelho, eles botam a mão aqui assim, um pouco abaixo do joelho mesmo, sabe? A gente tem muita essa noção. A única diferença, na verdade, assim, não é a única diferença que a parte psicológica também, mas assim, que a gente, para começar a trabalhar com deficiente visual, você tem que ter quebrar esse paradigma, pensar o seguinte: a única diferença com o vidente e com o deficiente visual é que o vidente enxerga e o deficiente visual não enxerga, o resto é tudo igual. Fazer tudo. Fazer tudo. Pode fazer tudo, exatamente. Agora, é importante, lembrando, voltando naquele assunto, apresentar o local para eles. Circular por toda a piscina, eles sentirem a profundidade da água, de uma borda a outra, né? Porque eles querem ficar soltos. Crianças da cidade gostam de pular, eles também gostam de pular, entendeu? Então, assim, é importante mostrar isso para eles. A distância de uma borda a outra, a profundidade, tudo isso. Mostrar que tem um professor, que tem um salva-vida, a gente trabalha com guardião. Isso é importante. Em relação ao relacionamento do Instituto Benjamin Constant com outros institutos, tem a ABB, tá? Para quem não sabe, fica localizada na Lagoa, Rodrigo de Freitas, é um clube lá que tem lá. Que lá tem natação e lá eles trabalham com videntes, né, pessoas que enxergam. A gente já teve a oportunidade de levar essas crianças lá do Instituto Benjamin Constant para fazer uma apresentação lá na ABB. Eles adoraram, porque é diferente, né? Uma situação diferente. Muitos só vivem entre eles lá no Instituto Benjamin Constant, lá eles conheceram outros alunos, puderam bater papo com outros alunos de outras agremiações, né? Tem o Vasco da Gama, que trabalha muito com a deficiência física, muitos alunos deficientes físicos lá, e outras vilas olímpicas. Então, toda essa parte de sociabilidade, psicológica, até mesmo eles mostrarem para os pais, já sei nadar, é legal esse relacionamento que a gente tem com esses outros clubes e institutos para eles interagirem. Aí surge o Clube Escolar Paralímpico,
é o CPB, eles formaram uma parceria, eles foram os precursores no Instituto Benjamin Constant da descoberta de talentos. Como eu estou falando, a gente trabalha desde a adaptação, iniciação, aperfeiçoamento e alto rendimento. Então, o objetivo do Clube Escolar Paralímpico no Instituto Benjamin Constant é a descoberta de talentos. Óbvio que tem crianças que não querem competir, que querem ficar só na natação, a gente respeita, tem aula de natação, tem a parte lúdica, alguns necessitam até fisicamente, então tem um problema na circulação da perna. Tem até uma aluna nossa que ela é autista e deficiente visual, é muito importante a natação para ela, movimentar a perna. No caso, o médico mesmo conversou com a gente, explicou a situação dela. A relação com os pais tem todo um processo de inscrição. Para quem não estava aqui quando eu cheguei, quando eu falei, comecei a palestra, eu trabalho por um projeto que é a Ascagel, tá? E para entrar nesse projeto, no caso, para eles poderem fazer, os alunos do Instituto Benjamin Constant, poderem fazer a natação, que é o esporte que eu trabalho, eles precisam se inscrever. Se quiserem ver, pode passar para a galera. Tem toda uma inscrição e um controle, né, para os pais ficarem sabendo que eles estão fazendo aquele esporte naquele horário. E esse projeto ele obriga, os professores contratam professores para darem aula no Instituto Benjamin Constant, tá? E estagiários também. A gente não tem vínculo com o Instituto Benjamin Constant, até porque para ter vínculo com o Instituto Benjamin Constant tem que ser concursado, tá, gente? Tem que passar no concurso público, não passei no concurso. Que pena, eu fazer. Não, já fiz. Mas passei, bati na porta. Se alguém tiver curiosidade, desculpa amassar a folha, mas isso aqui é a chamada, que a gente tem todo o controle também, só para mostrar para vocês, tá? Os convênios do Instituto Benjamin Constant, no momento, o Clube Escolar Paralímpico começou, como eu falei, foi um precursor. No momento, desse ano ele não está, mas no ano que vem ele vai voltar. No momento a gente está através da Ascagel, a Amazon também parece que vai surgir aí na jogada. Essa eu vou dizer para vocês, porque o que acontece? A Amazon está vindo agora, talvez no início do ano que vem. Então, assim, foi um pouco falado com a gente a respeito, porque a gente ainda está falando Ascagel, entendeu? Ascagel, como eu falei no início, fui lá com ela aqui, depois eu falei dito lá. E tem o CPB, como eu já falei, que foi o precursor desses projetos todos. Bom, como eu já disse, a escolinha de natação tem a parte de adaptação, tá? Que é toda aquela criançada que não tem medo da água, precisa passar por esse processo de adaptação, não sabe nadar, não sabe bater perna, não sabe rodar o braço, não sabe absolutamente nada de natação. Então, ela precisa passar por essa adaptação ao meio líquido. Tem a parte de iniciação. A iniciação, a criança já está um pouco mais solta. Não bate a perna, no começo ela não bate a perna como deveria, está começando a aprender a bater perna, a rodar o braço do jeito deles, bem lúdico, né, conforme eu já disse. No final da iniciação para o aperfeiçoamento, aí sim, você já tem que ter uma noção. Porque lá no Instituto Benjamin Constant, para quem não conhece, a parte de natação tem duas piscinas, uma de 25 metros e uma outra de 15 metros. A de 25 metros tem uma parte que é um pouco mais rasa, mas é funda. E a outra é funda. E a de 15 metros é toda rasa. Então, a adaptação e a iniciação a gente faz com a piscina pequena, de 15 metros, que é a mais rasa. Quando a criança já está passando do processo de iniciação para aperfeiçoamento, a gente traz para a piscina funda. Muito se assusta. Tem uma aluna nossa lá que foi, não digo que foi engraçado, mas assim, coitada, ela nadava muito bem na piscina rasa. E eu, como professor, falei, ela está preparada para ir para o aperfeiçoamento. Ela já sabe nadar o costas completo, já sabe nadar o crawl completo. Quando eu coloquei a criatura na piscina funda, ela foi nadando tranquilo. Como era de 25 metros ou de 15 metros, ela cansou. No que ela cansou, ela não teve a noção de flutuabilidade, que eu já tinha ensinado para ela. Né? Fazer o palmateio, para quem não sabe esse sistema aqui com a mão, o palmateio. Para você poder ficar em pé e, tipo, respirar, né? Ficar tranquilo. Ou segurar na raia? Ou segurar na raia, que não é o ideal, né? Porque o salva-vida. Ela também não vê, né? Ela também não vê. Mas o guardião fica um pouco irritado com a gente quando segura na raia, porque a raia vai largando. Mas, de qualquer maneira, a gente deixa ele segurar na raia, que é um sistema de segurança, ou na borda, né?
Então bateu o desespero, ela começou a... Nesse dia até o guardião teve que pular na água para ver se estava tudo bem. Aí ela, hoje em dia ela está nadando tranquila, ela não tem nenhum trauma. A gente passou para ela direitinho como é que funciona, né? O aperfeiçoamento, você, para passar para o aperfeiçoamento, como eu já disse, já tem que estar muito bom no crawl e no costas. O nado borboleta, que a gente chama de golfinho, e o bacon, isso vai ser com o tempo. Com o tempo do aperfeiçoamento a gente vai ensinando, são nados são mais complexos e isso requer um tempo. Depois do aperfeiçoamento, a pessoa já está num grau de maturidade e na parte técnica, né, e física, que ela já está preparada para ir para a equipe. Fisiológica também é importante, já está preparada para a equipe. Então, a equipe é alto rendimento, como as pessoas já tiveram aula, alguma coisa ligada a alto rendimento aqui na faculdade, esportes, Então, assim, passou para a equipe, tem uma pirâmide, né? No topo da pirâmide a gente trabalha com resultado. Não é saúde, não envolve saúde, não envolve nada disso, é resultado. Então, assim, a pessoa já tem que estar sabendo, não dá um aperfeiçoamento, eu já passo para eles. Tem que ter maturidade, tem que ter condição física, fisiológica, tudo isso. Bom, o horário que a gente dá lá, a gente dá aula de adaptação ao aperfeiçoamento, é de segunda-feira a quinta-feira, tá, gente? De 13 às 15 horas. Por que de 13 às 15? A gente dá uma hora de aula só, de 13 às 14 e outra de 14 às 15. Muitos deles, na iniciação e adaptação, tem uns que são bem pequenininhos, eu sou um pouquinho maiores, é normal, né? A gente mais alto que a outra. E em termos de idade também, em termos de condicionamento físico também. Então a gente prefere dividir essas turmas, para não ficar muita mistura. Até porque muitos não sabem nadar, o pequenininho, coitado, sempre se dá mal, né? Ele está lá na piscina pequenininha lá, o outro está pulando, já não enxerga e ainda a água vem para cima e ele fica perdidinho. Então tem que ter essa separação direitinho, para não ter problema no futuro. Então a gente funciona de 3 às 15 e a equipe já é outro departamento. Até, se não me engano, daqui a próxima quarta-feira, a professora Soraya vai falar sobre o alto rendimento mais com vocês. Ela trabalha na técnica da equipe, projetos técnicos da equipe junto comigo. E essa equipe, ela funciona de segunda a sexta. A gente começa de 14 horas às 16h30. Tá? Às 16h30. Bom, já chegamos já no final, vou mostrar algumas fotos aqui. Eu peço desculpa a vocês, porque o que acontece, as fotos, a gente tinha bastante foto lá, mas como teve uma emergência, a professora Soraya não pôde estar presente, eu tive que vir no lugar dela, ficou na correria, a gente montando o slide, até peço desculpa isso para vocês também, e as fotos a gente pegou as que a gente tinha ali no momento, para não deixar em branco, passar em branco. Aqui, eu não sei se vocês estão enxergando, são 3 alunos nossos. Essa primeira aqui, ela na verdade ela nem está mais na natação, ela está no atletismo. Acho que ela nem no atletismo ela está mais, acho que ela não está fazendo mais esporte pra gente. Ela fazia natação, ela estava na parte de iniciação. Essa aqui, a Letícia, é a nossa mascote, ela já está na equipe. Ela é a mais nova da equipe. Esse aqui é o Marcos Vinícius, que também está, acho que está agora no futebol, não está nem na natação mais. Essa galera aqui é mais atual. Deixa eu passar aqui, desculpa. Esse aqui é o Jefferson. Ele está na iniciação. Desculpa, no aperfeiçoamento. Essa é a Brenda. Ela também está no aperfeiçoamento. Esse aqui é o Wanderson, que também está no aperfeiçoamento. E por último, a Thaís. Ela está na adaptação. Todos eles têm condição de chegar estão dentro dessa descoberta de talentos. Esses dois aqui, o Wanderson e a Brenda, no meio, têm grandes chances daqui a um ano, no máximo, se puder até menos tempo, já estar trabalhando com a gente na equipe. Tá? Eles são muito novinhos, ele tem 12 anos, ela tem por volta de 12, 13 anos, mas ele já tem condições de estar com a gente na equipe. Essa ainda falta bastante. E o Jefferson
até como ele tem algumas dificuldades, ele tem faltado muito, mas ele também tem um futuro brilhante, se ele manter uma regularidade, ele está perto de empreender. Pode passar, por favor. Essa aqui é uma foto de uma das alunas, né, com a Thaís. Thaís, essa aqui ela é a pessoa mais ciumenta do universo. Ela, quando tiver mais velha, ela vai dar trabalho. Se ela tiver um namorado, alguma coisa assim. Ela não pode ver a gente elogiando outra pessoa, que ela quer ser elogiada também. Provavelmente nesse dia, eu não lembro, mas provavelmente a Angélica, que é a nossa estagiária, ela dá aula com a gente lá e ela, provavelmente numa aula, ela elogiou alguma coleguinha dela e ela não gostou. Então ela já foi pra foto com cara de emburrado. Aqui, a Soraya até vai poder falar mais a respeito deles, mas foi uma vez que a gente foi nas Paralimpíadas Escolares, sempre a disputar em São Paulo todo ano, e foi no ano retrasado. A nossa equipe lá nas Paralimpíadas Escolares, a gente conseguiu levar o Instituto para o Rio de Janeiro, trazer o Instituto para o Rio de Janeiro, representando o Instituto Benjamin Constant. Tem outros institutos, né, que vão representando o Rio de Janeiro, não é o nosso. Aqui são os atletas, alguns atletas, eu, o professor, a técnica na época. Hoje em dia, essa técnica aqui se chama Regina. Foi ela que no começo da palestra eu falei que eu tive contato e pude me colocar lá nesse projeto. Agora ela passou no concurso, ela é professora de orientação e mobilidade. Ela trabalha com toda essa galera que está saindo do 9º ano e indo para uma escola regular. O resto são os atletas, o Vitor, a Ana Carolina. Ele aqui é o Iago, que ele foi nessa época, ele estava nadando, mas ele não está mais com a gente. O Renan, a Maressa, o Zé Luiz, uma técnica na época que era a nossa técnica Bárbara. A Letícia, que eu falei que era mascote da nossa equipe. A Nayara, que era estagiária na época junto comigo. E o professor Marcelo, que é professor lá de Educação Física, concursado, e que foi para colaborar com a gente na viagem. Em termos de curiosidade, a Maressa, que como vocês podem ver a diferença na foto, alguns estão olhando para a foto, né? Ela, você vê que ela nem está olhando para a foto, ela é total, não enxerga absolutamente nada. Na natação a gente tem 3 categorias, S11, S12, S13. S11 não enxerga absolutamente nada, nem vulto. S12 já enxerga um vulto ou outro. E S13 enxerga um pouquinho, bem pouco, mas enxerga. Então ela que é S11, o Zé Luiz é S11. O Zé Luiz que é S11 já viajou já teve a oportunidade de viajar para a Argentina pela seleção brasileira, ele é atleta da seleção brasileira. Ela já foi atleta da seleção brasileira, acho que, se eu não me engano, é melhor perguntar para a Soraya, mas se eu não me engano, ela continua representando a seleção. Ela já viajou até para a Inglaterra. Aí você pergunta, né, quando na vida dela imaginar que ela ia um dia viajar para a Inglaterra, né? A Ana Carolina também é atleta de seleção. Ela já esteve na Argentina também. Ela é considerada S13. E os outros disputaram as Paralimpíadas, disputaram outros campeonatos bem importantes, nacional, tudo isso. Pode passar, por favor. Bom, e aí, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa nossa troca de experiência. Eu queria agradecer a todos. Ali está meu contato, para quem tiver alguma dúvida, ou se preferir perguntar agora, pode perguntar. Se quiser abrir um tempo para perguntas. Ou se não tiver perguntas, se surgiu uma ideia depois, pode mandar um e-mail para mim ali, não sei se as pessoas estão chegando aí, cades.rito@hotmail.com. E os meus telefones, o primeiro telefone é o meu celular, o segundo é o do Instituto Benjamin Constant. Quem quiser tirar alguma dúvida em relação ao projeto.